Olá, meus amados, voltamos aqui com modelos atômicos, agora falando de modelo de Bohr, né? Se a gente for recordar um pouco, você vai lembrar que o modelo de Rutherford tinha dois problemas. Primeiro problema, como é que uma partícula, já se sabia naquela época, né, na física clássica, como é que uma partícula carregada negativamente, como os elétrons, gira ao redor do núcleo, sem perder energia e não cai no núcleo? Segundo como é que uma região pode ter tantas cargas positivas unidas entre elas, né? Lógico que depois da descoberta do nêutron, mas, na verdade, a descoberta do nêutron ajudou a teoria de Rutherford, né? Quando Chadwick descobriu os nêutrons, e aí ele explicou por que tantos prótons numa região tão pequena como o núcleo. Mas aí ficou a principal, né? Que é como é que um elétron gira ao redor do núcleo, amigão, sem perder energia, né? Que na física clássica você já sabia disso. Então veio um cidadão chamado Bohr, né? Dinamarquês, em 1913. Ele, às vezes chama Bohr e Rutherford esse modelo atômico, vamos chamar só de Bohr, né? Ele utilizou a teoria de Max Planck e a de Rutherford para explicar o modelo dele, né? Sabe que em 1900 Planck já havia admitido a hipótese da energia não seria emitida de modo contínuo, mas em pacotes, né? E esses pacotes de energia ficou conhecido como o quantum de energia, certo? Bom, e aí Bohr fez as experiências dele e ele chegou a alguns postulados. Primeiro postulado: os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias. Os elétrons não emitem e nem absorvem energia quando eles estão em órbitas estacionárias. Ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade de energia, né, bem definida, chamada de quantum de energia. Beleza. Então, basicamente, Bohr ele diz o seguinte: quando um átomo ele recebe uma certa quantidade de energia, certo? O seu elétron pode saltar de uma camada para outra, quando ele absorve energia. Como essa camada não é a camada original dele, ele lá está um pouco instável. Então ele vai tentar voltar para a camada dele de origem. Quando ele volta para a camada dele de origem, ele emite um fóton de energia, ou seja, uma onda em forma de onda eletromagnética, que é a luz, que eu já expliquei no vídeo passado. Certo? Então o elétron, quando salta de uma camada para outra, de uma camada interna para a camada externa, essa energia aqui é uma energia absorvida. Ele absorve energia. Certo? Quando o elétron volta para a sua camada de origem, ele vai liberar essa energia. Ele não precisa mais. Então ele libera essa energia na forma de luz, que é o fóton. Certo? Então, por exemplo, aqui nessa imagem aqui é legal. Eu tenho um elétron aqui voltando da segunda para a primeira, da terceira para a primeira e da quarta para a primeira camada, certo? Observe os comprimentos de onda. Quando o cara salta da quarta para a primeira, o comprimento de onda é menor do que quando ele pula da terceira para a primeira, que é quando ele pula da segunda para a primeira. E você já sabe que quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Então a gente pode observar o seguinte, que a frequência ela aumenta de baixo para cima. Eu vou diminuir aqui esse tamanho desse marca-texto para ficar melhor. Então a energia aumenta de baixo para cima, certo? Sandrão, por que a energia aumenta nesse sentido, né? A energia está muito grande, vou tentar aumentar aqui para escrever lá dentro. Porque a energia aumenta nesse sentido? Porque você vai lembrar,
Quanto maior a frequência, olha só, quanto maior a frequência, maior é a energia. Quanto menor a frequência, maior é o comprimento de onda, menor é a energia. Lógico que eu vou fazer aprofundamento sobre Bohr, mas não é agora, é em outro instante da aula. Então, agora você já sabe, né? Se você fornecer uma quantidade de energia, seja ela térmica, seja ela elétrica ou seja ela luminosa, o elétron pode saltar de uma órbita para outra, né? E quando ele volta, ele libera essa energia na forma de ondas eletromagnéticas, que é a luz. E se essa, logicamente, se essa volta desse elétron, o comprimento de onda, né, o comprimento de onda que ele emitiu, tiver naqueles valores que a gente já viu, né, de comprimento de onda da luz visível, a gente vai ver na forma de luz. No caso particular do átomo de hidrogênio, temos um esquema com a seguinte relação entre os saltos dos elétrons e as respectivas raias de espectro, que a gente também estudou na aula passada. Então, basicamente, você tem que saber que Bohr, ele descobriu esses saltos, né, essa reação, e propôs que os elétrons estavam distribuídos em camadas, certo? As camadas que a gente já conhece, as camadas K, as camadas K, L, M, N, O, P e Q, certo? As 7 camadas que a gente aprendeu, que você já aprendeu, certo? E o modelo de Bohr ficou conhecido como modelo de órbitas circulares. Você tem um núcleo, né? Você tem aqui o núcleo, e ao redor do núcleo você tem órbitas circulares. E os elétrons podem saltar de uma órbita para ele quando for fornecido uma certa quantidade de energia. Lógico que os elétrons estão lá na camada dele, certo? Por exemplo, o elétron está aqui na camadinha dele. Deixa eu voltar a outra imagem, vamos supor aqui. Deixa eu apagar aqui. O elétron está aqui girando na camada dele. Se você não fornecer energia para ele, ele vai continuar aqui. Agora, se você fornecer energia, ele vai saltar de uma camada para outra. O salto, logicamente, da distância em que ele vai, depende da quantidade de energia. Principalmente porque a gente já sabe que quanto mais distante do núcleo, maior é a energia, certo? A energia, por exemplo, a energia da quarta camada é maior que da terceira, que é maior que da segunda, que é maior que da primeira, certo? Lógico, daqui a pouco a gente vai fazer um aprofundamento sobre isso. Não se aperreie por causa disso aí não, certo? E aí ele propôs que a eletrosfera foi dividida em camadas, né? Então nós temos aqui, ó, a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, cada camada, que nada mais são que órbitas. As órbitas que os elétrons têm ao redor do núcleo, certo? E a gente já sabe que existe 7 camadas, a 5, a 6 e a 7, certo? E aí, mais para frente, a gente vai estudar, né? Que, por exemplo, a energia do átomo, ela é quantizada. Quantizada. Sandrão, o que quer dizer isso? Quer dizer mais ou menos o seguinte: você encontra o elétron ou numa camada ou na outra. Você não encontra ele entre as camadas, certo? Você só encontra ele nas camadas no momento de transição, entre as camadas no momento de transição, certo? Então a energia do átomo ela é quantizada, né? Que quer dizer que o elétron não está no meio, nem que está entre as camadas, né? Só no momento de transição mesmo, ok? Então, sobre a teoria de Bohr, é isso que você tem que saber, ok? Os seus postulados, certo? E saber que a proposta de salto de energia de uma camada para outra é Bohr. Camadas de valência é Bohr, certo? Então foi ele que propôs as camadas, né, de valência, ou camada de valência, as camadas, né? Camada de valência é a última camada,
Certo, meus amados? Então, nas próximas aulas, vamos fazer aprofundamento sobre a teoria de Bohr. E o modelo atômico de Bohr ficou conhecido como modelo de órbitas circulares. Lembrando, pudim de passas. Quem é o pudim de passas? Primeiro, modelo bola de bilhar, Dalton. Pudim de passas, J.J. Thomson. Modelo sistema planetário, Rutherford. Modelo órbitas circulares, Bohr. Beleza? Veja a importância, né, da história desde o primeiro até o último. Ok? Até o último agora que a gente está estudando. Certo? Então até a nossa próxima aula. Abraço.